Olá, turminha! Peguem a apostila Trilhas A Azul, módulo 2, página 160. Hoje é dia 14/4. Capítulo 3, nós vamos falar sobre as plantas. Plantas no alto de prédios e em suas paredes? Sim, isso é possível! Além dos parques e das praças, algumas cidades incentivam a criação de áreas com plantas, inclusive nas construções. As plantas não apenas deixam os ambientes mais bonitos, como também são essenciais para a manutenção da vida na Terra. Então, nós temos um edifício aqui, Asian Crossroad Over the Sea, em Fukuoka, no Japão. Essa foto foi tirada no ano de 2015. Esta construção é um dos primeiros exemplos de arquitetura ecológica, abrigando mais de 35 mil plantas e captando água da chuva. Então, eles foram plantando nas paredes deste edifício. Página 161. Como as plantas auxiliam a manutenção da vida na Terra? Então, nós já vimos que o oxigênio que respiramos, ele é fornecido pela respiração das plantas, é a planta que solta o oxigênio no ar. Existem ambientes com plantas no local onde você mora? É muito importante a gente ter as plantas, as árvores, tudo que é verde. Olha só essa imagem. Essas plantas aqui, elas auxiliam esse edifício com a manutenção da água. Então, nós temos a chuva. As plantas, elas absorvem essa água da chuva e essa água da chuva, ela é utilizada em vaso sanitário, em algumas utilizações de água dentro do prédio. Página 162. Diversidade de plantas. As plantas podem ser encontradas na água, no solo ou sobre outras plantas, e apresentam as mais variadas formas, cores e tamanhos. Nos jardins botânicos podemos encontrar diversos tipos de plantas. Vamos fazer um passeio por um desses jardins e conhecer alguns desses seres vivos. Pessoal, essas plantas aqui, elas estão em tamanho maiores, ok? Cajamirim. O cajamirim é uma planta terrestre que atinge até 25 metros, olha o tamanho dela, de altura, e pode ser encontrada da região norte do país até ao estado do Rio de Janeiro, na região sudeste. Seu caule é reto e pode ser utilizado na fabricação de diversos objetos, como barcos. Seus frutos, de cor amarela, são utilizados para preparar sucos e sorvetes. Então, além da planta trazer o benefício do oxigênio para nosso planeta, ela também nos produz alimento, objetos. Essa daqui é a dioneia. A dioneia é uma planta carnívora que pode atingir até 15 centímetros de altura. Ela é menor ou maior que o cajamirim? Ela é menor. Geralmente é encontrada em solos pobres em nutrientes. Por isso, apesar de as dioneias produzirem seu próprio alimento, elas complementam sua nutrição, ingerindo pequenos animais, como insetos. Quando esses animais pousam em suas folhas, elas se fecham ao redor deles. Então, essas plantas aqui, a dioneia, elas se encontram em solos que são pobres em nutrientes. Então, além delas produzir o seu próprio alimento, ela capta os animais e se alimenta dos animais. Insetos, né? Animais não, insetos.
pequenos insetos. Página 163. Vitória régia. A Vitória régia é uma planta aquática com folhas circulares que podem atingir até 2 metros de diâmetro. Suas raízes se fixam no fundo dos rios. Os caules ficam cobertos pela água e as flores flutuam nela. Alguns indígenas extraem um líquido de cor preta da raiz dessa planta, utilizando-o como tinta para pintar os cabelos. Então, a Vitória régia é uma planta aquática. A bromélia. Algumas espécies de bromélias se fixam no caule de outras plantas. As bromélias podem atingir até 1,5 m de diâmetro quando adultas. Elas apresentam caule reduzido e suas folhas geralmente são estreitas e longas, com coloração verde, vermelha ou roxa. No centro da bromélia pode ocorrer o acúmulo de água. Por causa de sua beleza, muitas vezes são utilizadas para decorar os ambientes, sendo cultivadas em vasos ou fixadas em outras plantas. Lá na nossa escola, crianças, nós temos as orquídeas que a dona Sueli cuida, que elas são fixadas no caule dos coqueiros. Embora as plantas sejam diferentes umas das outras, elas apresentam algumas semelhanças. Cite uma característica comum às plantas apresentadas nessa página. A coloração dela, a folhagem. Algumas têm flores, outras têm frutos. Semelhança e diferença. Tamanho, o tamanho delas, o lugar onde elas são plantadas, são cultivadas. Página 164. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Os primeiros jardins botânicos foram criados na Europa, no século XVI, para estudar plantas medicinais, ou seja, plantas que poderiam ser usadas no tratamento de doenças. No Brasil, existem diversos jardins botânicos, entre eles o do Rio de Janeiro, é um dos que mais se destacam. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado em 1808, com o objetivo de cultivar espécies de plantas de outros locais do mundo. Plantas como baunilha, canela e pimenta tinham grande importância econômica na época e eram cultivadas nesse jardim botânico. Aqui nós temos uma imagem do Jardim Botânico no ano de 1882 e aqui no ano de 2016. Atualmente, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um importante local de pesquisas científicas, conservação de espécies ameaçadas e também de educação ambiental. Conhecer um pouco das riquezas das plantas que existem em nosso país e em outros locais do mundo nos faz refletir sobre a beleza desses seres vivos e a importância deles para a vida no planeta Terra. É muito importante nós conservarmos as nossas áreas verdes